A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui, irmão Lorival, ao vivo, aqui pelo canal do YouTube, para falar aqui da Palavra de Deus, para falar também da Rádio Comunidade Cristã do Brasil. Se você quiser ouvir a nossa rádio, baixa o aplicativo Rádio Net, escreve Comunidade Cristã do Brasil lá na pesquisa, coloca em favoritos e tem em todas as rádios ali, e inclusive tem a nossa ali, da Rádio Comunidade Cristã do Brasil. Meus irmãos, queria deixar aqui uma mensagem da palavra. Se encontra uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos, João 14, está escrito assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conheceria meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai, o Pai em mim, crede em mim mesmo por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará obras que eu faço, e as fará maior do que essa, porque eu vou ao Pai para o meu Pai, e tudo que quando pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome eu farei. Se amais e guardar meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. Um Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei, voltarei para vós. Até aqui, meu irmão. Bem longa, promessa de Jesus. Jesus estava falando com os seus discípulos, fazendo promessas. Essas promessas se cumpriram na vida dos discípulos. Ele foi ao Pai realmente, e o que ele prometeu, ele cumpriu. Ele mandou o outro, o Consolador, o Paracleto, o Espírito de verdade, que esteve com os discípulos, esteve no trabalho de evangelização com Pedro, com os apóstolos. Obras, maravilhas aconteceram com o Espírito Santo, A igreja movida com o Espírito Santo, grandes obras aconteceram. Agora, irmão, fica aquela pergunta, mas irmão, será que essa promessa que Jesus falou que ao Pai preparar lugar é só para os seus discípulos? Meu irmão, e nós somos o que, irmão? Nós somos discípulos de Jesus também, em continuação do discipulado, porque ele falou para os seus ir pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então nós estamos, de certo modo, vamos dizer assim, herdeiros dessas promessas de Jesus. Será que o Espírito Santo vai habitar só no coração dos discípulos, não habitará no nosso coração? Pode ver que o apóstolo Paulo falava que nós somos o templo de Deus para a habitação do Espírito Santo de Deus. Então Deus está conosco, Deus está com você, meu irmão. E está através do seu Espírito em sua vida. Então esse Espírito ao qual o Espírito Santo que Jesus falou, alguns falam terceira pessoa da Trindade, outros já não creem na Trindade, mas ali existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, e ele é a presença de Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus que atua e habita em nossas vidas. Se você, irmão, é um salvo por Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo, ele tem uma função, um desempenho, um papel fundamental, irmão. Ele que nos capacita, Ele está nos capacitando a viver uma vida transformada e cumprir os propósitos de Deus. Sem Ele, nós não conseguimos fazer nada. É Ele que convenceu você.
É Ele que transformou a sua vida, é Ele que está nos milagres, é Ele que está na oração, é Ele que está nessa mensagem, dessa palavra, dessa pregação. Jesus, Ele prometeu enviar o Espírito Santo aos seus discípulos. Após sua ascensão, lá em João 14, ali, 16, 17, ele disse assim, que o Espírito seria o Consolador. Então, quem está te consolando hoje é o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito da verdade que permaneceria conosco para sempre. Essa promessa se cumpriu, irmão. No dia de Pentecostes, por exemplo, irmão, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, capacitando o testemunho a viver uma vida transformada. O Espírito Santo, ele nos capacita de várias maneiras. Ele nos concede, por exemplo, os dons espirituais, para nós servirmos a Deus em nossa reunião cristã, para a edificação da igreja. Além disso, irmão, Ele, o Espírito Santo, nos guia em nossas decisões. Ele nos ajuda a entender as Escrituras. Sem Ele, não tem como nós interpretar. Sem o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos, sem as nossas próprias forças. O Espírito Santo também, meu irmão querido, ele opera em nós para produzir os frutos do Espírito. Sem ele, não tem como você fazer as boas obras cristãs, conforme está escrito lá em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Ele nos capacita a desenvolver, meu irmão, as características do amor. O amor. Amor agape, um amor sem intenção, um amor espiritual, a alegria, a paz, a paciência e a bondade. Essa transformação é um sinal, irmão, importante da sua presença em nossa vida. O poder do Espírito Santo, irmão, ele nos guia e capacita a transformar e produzir frutos, irmão, em nossa vida. Portanto, irmão, é importantíssimo, buscarmos uma relação íntima com o Espírito Santo, permitindo que Ele opere em nós, irmão, de maneira plena, de modo que possamos viver o que, vamos dizer assim, para que nós possamos viver uma vida em harmonia com Deus, para que a graça de Cristo reflita em nossas vidas. Sem esse amor, sem essa presença do Espírito Santo, não há como a gente ter essa experiência. Ele te convenceu do pecado, ele convence do pecado. Ele falou assim a Jesus, mas eu afirmo que é para o bem de vocês. Eu vou, se não eu for, o conselheiro não virá para você, mas se eu for, eu enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele falou assim, mas eu vos digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. É necessário que, e se eu não for, o Consolador não virá. E essas coisas que Jesus prometeu, irmão, não aconteceria. Então é necessário Jesus ascender, subir, ir ao Pai. E indo ao Pai, ele mandou o Espírito Santo, mandou que não se ausentasse. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E tem outro, irmão. E através do Espírito Santo que nós tomamos consciência dos pecados. É ele que falou, pecou. Olha, está em falta. Ele que é do castigo que a gente merece, e da necessidade de ser salvo. Então nós temos uma necessidade de ser salvo porque ele nos mostra, ele convida a nos arrependermos dos nossos pecados e aponta para Jesus como o único que pode salvar. É ele a garantia também da salvação. O Espírito Santo diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que há de por vir. Então o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Ele diz assim, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu, é Deus que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então você tem um selo de propriedade de Deus, tem o selo do Espírito Santo em sua vida.
O Espírito Santo, irmão, ele entra no nosso coração. Ele que nos dá a segurança, da salvação, a certeza, através da fé. Ele te dá essa certeza. E ele também traz para, vamos dizer assim, para Jesus, né? Ou traz você, ele leva você para Jesus, melhor dizendo. E te dá conforto de saber que os seus pecados foram perdoados. Então, através do Espírito Santo, você tem a certeza que foram perdoados os seus pecados e os meus pecados. E é ele que é o nosso instrutor. Mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vos guiará de toda a verdade. Ele nos falará de si mesmo, falará apenas que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. É através do Espírito Santo, irmão. Então, diz ali, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, né? E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, tem coisas sobrenaturais que acontecem na nossa vida, coisas que vai acontecer lá na frente, quem revela é o Espírito Santo. Só que as pessoas não compreendem que o Espírito Santo, ele tem o seu modo de trabalhar. Ele te anuncia em sonho, ele te mostra a pessoa para você levar o Evangelho, mostra até como a pessoa é. Porque ele tem esse poder, irmão. Porque ele está conosco, ele está com essa função, nos orientar, nos guiar. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ensinar, irmão. E é através do Espírito Santo que conseguimos entender as coisas espirituais. Para nós aplicar a verdade na Bíblia, por exemplo, né? O Espírito Santo revela a verdade de Deus, irmão. E através do Espírito Santo você passa a produzir frutos. Sim, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, através do Espírito Santo que você produz esses frutos do Espírito, né? Mas os frutos do Espírito é o amor, a alegria. Se você quer ter alegria, tem que ter o Espírito Santo. Você quer ter paz, irmão? Tem que ter o Espírito Santo na sua vida, né? Você ter a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Você quer ser fiel a Deus? Tem que ter o Espírito Santo na sua vida, no seu ministério, né? No seu louvor, você que louva, você que glorifica, traz o Espírito Santo. Ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar. Ele produz também, irmão, vários efeitos na nossa vida. Ele nos coloca a marca de cristão. A atitude dele muda e nos deixa viver, né, uma vida fora do pecado, irmão. E aí o pecado não existe em nós quando nós deixamos ele trabalhar e ele movimentar nosso coração. Se você quer ter uma intimidade com Deus, a intimidade é essa: traga o Espírito Santo para a sua vida, traga ele para a sua oração, traga ele para a sua pregação, traga ele para o evangelismo, né? Converse com ele, fale com ele, fale: Espírito Santo, você está aqui comigo. Eu sei que desde o dia que eu me batizei, tu está operando no meu coração, você que dá entendimento, né? Me dê palavras para mim falar com aquela pessoa, me dê entendimento, me dê luz, para que ela venha conhecer a verdade, para que ela venha conhecer a Cristo, né? E seja comigo nessa oração para a libertação, para a cura, para os milagres. Então é necessário, você trazer o Espírito Santo da graça. E você vai ver que sua vida vai ser cada vez mais transformada. Através do Espírito Santo, o Senhor trabalha, o Senhor opera, milagres, curas e maravilha acontecem. Ministério prospera, ele traz almas para congregar, ele traz almas para em ajuntamento para louvar, para glorificar. Se você aí de um coral, traga ele para o seu ministério do louvor, né? Se você aí está preocupado em falar a palavra para alguém se converter, chama ele para te dar entendimento. Ele vai te capacitar e você vê que aquela alma vai se converter, aquela alma vai se salvar, né? É assim, é o operar do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus abençoe você, meu irmão. Traga o Espírito Santo para a sua vida
e você vai ver que obras, mais obras vai acontecer em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e todos fiquem na paz de Deus. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, irmão. Compartilhe, me ajude a divulgar a mensagem da palavra de Deus.